Ainda sinto o ardor nos meus olhos quando fecho as pálpebras à noite. A dor física passou, mas as cicatrizes emocionais continuam abertas, pulsando como feridas que se recusam a sarar. Meu próprio filho, aquele que carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei e criei com todo o amor que uma mãe pode oferecer, foi capaz do ato mais cruel que alguém poderia imaginar. Paulo Henrique jogou ácido nos meus olhos enquanto eu preparava o bolo de milho que ele tanto gostava desde criança. Me chamo Eulália Pimentel, e aos 73 anos de idade, quando deveria estar aproveitando o conforto da minha casa em Petrópolis, curtindo minhas rosas no jardim e recebendo visitas dos amigos que fiz ao longo da vida, me vi no centro de uma tragédia familiar que nenhum romance conseguiria prever. A confeitaria que construí com minhas próprias mãos, a Doce Memória, era conhecida em toda a cidade. Por décadas, fui eu quem adoçou aniversários, casamentos e comemorações de famílias inteiras. Nunca imaginei que meu próprio lar se tornaria palco de tamanha amargura. Naquele dia fatídico, o céu estava carregado de nuvens escuras, como se antecipasse a tempestade que estava por vir. Paulo chegou em casa encharcado não pela chuva, mas pelo suor frio do desespero. Seus olhos estavam vermelhos e inquietos, saltando de um canto a outro da cozinha, enquanto me contava sobre as dívidas astronômicas que contraiu no Ouro Negro, um cassino clandestino nas margens de Petrópolis. "Mãe, preciso de dinheiro. Muito dinheiro", ele disse, passando as mãos trêmulas pelos cabelos ralos. Seu rosto, antes tão parecido com o do pai, agora estava deformado pelo vício e pela ansiedade. "Eles vão me matar se eu não pagar." Coloquei a forma de bolo sobre a mesa e enxuguei as mãos no avental florido, presente de Madalena no último Natal. Respirei fundo, sentindo o perfume do milho fresco se espalhar pela cozinha. Quantas vezes já tínhamos passado por situações semelhantes? Quantas vezes eu já tinha ajudado Paulo a sair de apuros financeiros? Mas desta vez, algo em mim havia mudado. "Paulo, você sabe que eu te amo mais que tudo nesta vida, mas não posso mais alimentar este vício." Falei com a voz firme que usei por décadas para comandar minha confeitaria. "Vou te ajudar, sim, mas com uma condição. Você precisa se tratar, filho." Foi como se tivesse acendido um pavio. A expressão dele transformou-se instantaneamente. O desespero deu lugar a uma fúria que eu jamais tinha presenciado. Seus olhos, tão parecidos com os meus, tornaram-se os de um estranho. Sem dizer uma palavra, ele atravessou a cozinha até o armário onde eu guardava os produtos de limpeza e outros itens domésticos. Continuei mexendo a massa do bolo, tentando disfarçar o tremor das minhas mãos. Talvez se eu fingisse que nada estava acontecendo, se continuasse com minha rotina normal, aquela tensão se dissiparia como tantas outras vezes. O barulho da colher de pau contra a tigela de cerâmica preencheu o silêncio pesado que tomou conta da cozinha. Quando ergui os olhos, Paulo estava diante de mim segurando um frasco de vidro âmbar que eu usava para guardar o produto que desentupia a pia. Não tive tempo de reagir. Num movimento rápido e preciso, como se tivesse ensaiado aquele momento 1000 vezes em sua mente perturbada, ele arremessou o líquido diretamente no meu rosto. A primeira sensação foi de choque, como se 1000 agulhas penetrassem minha pele simultaneamente. Em seguida veio a queimação, tão intensa que meus joelhos cederam. Caí no chão da cozinha, sobre o mesmo piso que havia escolhido com tanto carinho durante a reforma, há quase 10 anos. O grito que saiu da minha garganta não parecia humano. Era o som primordial da dor em sua forma mais pura. Entre espasmos de agonia, tentei enxergar algo, qualquer coisa, mas meus olhos pareciam derreter. Através da névoa de dor e desespero, vi a silhueta do meu filho se aproximar. Esticou o braço, pensando que ele finalmente tinha caído em si e vinha me socorrer. Mas não. Paulo se abaixou apenas para sussurrar em meu ouvido as palavras que se tornariam meu pesadelo. E, ironicamente, minha força nos meses seguintes. "Sem enxergar, vai ser mais fácil te roubar." A crueldade daquelas palavras me atingiu com mais força que o ácido. Enquanto me contorcia no chão, sentindo minha pele queimar e meus olhos arderem como brasas, ouvi os passos dele se afastando. A porta da frente bateu, deixando para trás apenas o eco da sua traição e o cheiro do bolo de milho que nunca chegou a ser assado.
Não sei quanto tempo fiquei ali, semiconsciente, até que Joaquim, meu vizinho de décadas, apareceu para me trazer as sementes de dália que havia prometido. Foi ele quem me encontrou, chamou a ambulância e segurou minha mão durante todo o trajeto até o Hospital Santa Clara. Os médicos fizeram o possível. Lavagens, medicamentos, curativos. O doutor Ronaldo Pacheco, oftalmologista que cuidou do meu caso, tinha um semblante grave quando veio me dar o diagnóstico. Preparei meu coração para a pior notícia: cegueira permanente. Mas foi exatamente naquele momento, deitada naquela cama de hospital, com bandagens cobrindo meus olhos feridos, que percebi algo extraordinário. Eu ainda podia ver vultos e sombras com o canto do olho direito. Uma ideia começou a se formar em minha mente. Uma ideia tão audaciosa que me assustou no início. E se eu fingisse estar completamente cega? E se deixasse Paulo acreditar que seu plano cruel havia funcionado perfeitamente? Enquanto os médicos discutiam tratamentos e possibilidades, eu tomava a decisão mais importante da minha vida. Quando o Dr. Pacheco voltou para conversar comigo, escutei atentamente seu diagnóstico parcial e, em seguida, menti. Disse que não conseguia ver absolutamente nada, que meu mundo estava mergulhado na escuridão total. A compaixão na voz dele ao dizer que lamentava profundamente me fez hesitar por um segundo. Seria ético enganar até mesmo os médicos? Mas então lembrei das palavras de Paulo, da frieza em sua voz ao declarar suas intenções, e soube que minha decisão estava tomada. Assim começou minha vida como uma mulher supostamente cega, uma farsa dolorosa, mas necessária. Uma mentira que me permitiria enxergar a verdade como nunca antes. Durante os dias seguintes no hospital, aprendi a me comportar como alguém que perdeu completamente a visão. Estudei os gestos, as incertezas, a forma de tatear o ambiente. Quando a enfermeira Amanda Rodrigues entrava no quarto, eu mantinha o olhar vago, ligeiramente acima de sua cabeça. Quando ela colocava a bandeja de comida na mesa, eu procurava pelo garfo com mãos hesitantes, mesmo podendo ver sua silhueta prateada com minha visão periférica limitada. Foi Amanda quem me contou que Paulo vinha todos os dias perguntar sobre meu estado. Não para me visitar, notei, mas para se informar com os médicos. Ele estava avaliando os danos, calculando quanto tempo levaria até poder colocar as mãos em minhas propriedades, em minhas economias guardadas no Banco Nacional. O pensamento me enchia de uma raiva gelada, metódica, que eu nunca havia experimentado antes. Enquanto meu corpo se curava lentamente das queimaduras, minha mente trabalhava a 1000 por hora, planejando cada detalhe do que estava por vir. Precisaria ser paciente, precisaria ser inteligente, precisaria ser mais forte do que jamais fui. E foi naqueles dias solitários de hospital, entre curativos e medicações para a dor, que comecei a elaborar uma vingança que não envolveria violência, mas justiça. Após 3 semanas no hospital, voltei para o solar dos Ipês, a casa que havia sido o lar da minha família por gerações. Madalena insistiu em ficar comigo nos primeiros dias, dormindo no quarto de hóspedes e me ajudando com as tarefas que agora pareciam impossíveis para uma mulher cega. Cada cômodo da casa guardava memórias de uma vida inteira. O piano de cauda na sala onde Paulo teve suas primeiras aulas de música, os retratos de família nas paredes, os tapetes persas que meu falecido marido tanto admirava. A casa agora parecia diferente, maior e mais silenciosa, ecoando passos e suspiros. Antes do ataque, Paulo raramente aparecia para visitas. Depois que me tornei cega, ele estava presente quase todos os dias, sempre exageradamente solícito, sempre falando alto demais, como se a perda da visão tivesse afetado minha audição. Quando Madalena finalmente voltou para sua própria casa, ele se ofereceu para ficar comigo. "Não se preocupe, mãe. Estou aqui para cuidar de você agora", disse ele numa tarde, enquanto me servia um chá de camomila. Sua voz soava doce, mas havia algo por baixo daquele tom, algo que me arrepiava a espinha. Fingi sorrir na direção errada, como se não soubesse onde ele estava. Foi durante aquele período que comecei a perceber a extensão do problema de Paulo. O cassino clandestino Ouro Negro não era apenas um hobby ou um vício passageiro.
Era uma obsessão que havia consumido sua vida inteira. Seus credores ligavam constantemente. Às vezes, ele atendia no jardim, acreditando que eu não conseguiria ouvi-lo. Em outras ocasiões, recebia visitas estranhas, homens de vozes ásperas e risadas forçadas que falavam em códigos meio disfarçados sobre dinheiro, prazos e consequências. Ela não vai durar muito tempo mesmo, ouvi Paulo dizer a um desses homens numa tarde, enquanto fingia dormir na varanda. A velha está completamente cega e desorientada. Logo vou assumir tudo e poderei quitar minhas dívidas. Cada palavra dele era como uma pequena lâmina cortando o que restava do amor maternal que eu sentia. O menino que eu embalei, que chorava quando caía de bicicleta, que me dava desenhos no Dia das Mães, havia se transformado neste homem frio e calculista que planejava minha morte enquanto servia meu chá favorito. Uma semana após meu retorno para casa, Paulo começou a trazer documentos para eu assinar. Procurações, autorizações bancárias, transferências de propriedade, tudo explicado superficialmente, com a caneta guiada para minha mão cega. Assinei alguns papéis sem importância, estabelecendo um padrão de confiança, mas recusei outros, alegando que precisava pensar ou que estava cansada demais naquele dia. Tem certeza que não quer resolver isso logo, mãe? Seria tão mais fácil para você não ter que se preocupar com essas burocracias. Insistiu ele numa tarde, após eu recusar assinar a transferência do terreno onde ficava a confeitaria. A confeitaria foi minha vida inteira, filho. Preciso de tempo para me despedir, mesmo que só em pensamento. Respondi, fingindo enxugar uma lágrima inexistente. Quando se perde a visão, os sentimentos ficam ainda mais intensos, sabia? Ele resmungou algo ininteligível e saiu da sala, batendo a porta. Aquela pequena vitória me deu força para continuar com meu plano. A cada negativa minha, Paulo ficava mais impaciente, mais descuidado. Era exatamente o que eu precisava. Durante as noites, quando ele pensava que eu estava dormindo, explorava a casa com minha visão periférica limitada. Aprendi novamente cada canto, cada degrau, cada interruptor. Para alguém que me observasse, pareceria que estava tateando o ambiente como uma pessoa cega faria. Na verdade, estava memorizando tudo novamente, adaptando-me à minha nova forma de enxergar o mundo. Foi numa dessas noites que descobri a extensão das dívidas de Paulo. No escritório que antes pertencia ao meu marido, encontrei notas promissórias, ameaças escritas, números anotados às pressas em guardanapos. A soma total era astronômica, mais do que o valor do solar dos IPs e da confeitaria juntos. Paulo não estava apenas desesperado, estava condenado por sua própria ganância. O ponto de virada aconteceu quando descobri que ele havia falsificado minha assinatura em vários documentos. Estava tentando vender o solar dos IPs pelas minhas costas, negociando com um incorporador que planejava demolir a casa histórica para construir um condomínio de luxo. A casa onde nasceram 3 gerações da minha família seria reduzida a escombros para que Paulo pudesse pagar suas dívidas de jogo. Naquela noite, chorei verdadeiramente pela primeira vez desde o ataque. Não pela dor física, não pela traição, mas pela compreensão final de que havia perdido meu filho muito antes do ácido. O Paulo que eu conhecia e amava tinha desaparecido anos atrás, substituído por este estranho que usava seu rosto e sua voz. No dia seguinte, quando o carteiro entregou a correspondência, Paulo estava no banho. Aproveitei para examinar as cartas e encontrei uma notificação do banco sobre movimentações suspeitas nas minhas contas. Ele estava transferindo pequenas quantias regularmente, acreditando que eu nunca descobriria. Guardei a carta no bolso do meu hobby e continuei fingindo mexer aleatoriamente nas outras correspondências quando ouvi seus passos se aproximando. "O que está fazendo, mãe?" perguntou ele, com aquele tom falsamente doce que havia adotado. "Ah, filho", me assustou. Estava tentando verificar se tinha alguma carta para mim. "Sinto falta de receber notícias dos meus amigos." Respondi com um sorriso vazio, direcionado alguns centímetros à esquerda de onde ele realmente estava. "Deixe que eu vejo isso para você", disse ele, tomando as cartas das minhas mãos. "Não tem nada importante, só contas e propaganda." Concordei com a cabeça e pedi que me levasse até a varanda, onde o sol da manhã
sempre me aquecia os ossos. Enquanto ele me guiava pelo braço, senti seu corpo tenso, sua palma suada contra minha pele. Paulo estava nervoso, sempre nervoso ultimamente. Bom sinal. Foi na varanda que tomei minha decisão final. Precisava de ajuda externa, alguém em quem pudesse realmente confiar. Madalena era minha melhor amiga há décadas, mas ela era transparente demais em suas emoções. Paulo perceberia imediatamente se ela soubesse da verdade. Precisava de alguém discreto, alguém que Paulo jamais suspeitaria. Joaquim Santana, meu vizinho há mais de 20 anos, era a resposta. Viúvo, aposentado do exército, Joaquim sempre demonstrou um carinho especial por mim, embora nunca tenhamos ultrapassado os limites da amizade respeitosa. Paulo o considerava apenas um velho inofensivo que cuidava de suas roseiras e jogava xadrez no parque aos domingos. Perfeito. Durante minhas caminhadas terapêuticas pelo jardim, com Paulo sempre alguns passos atrás, comecei a me aproximar da cerca que separava nossa propriedade da de Joaquim. Em uma dessas ocasiões, quando Paulo recebeu uma ligação e se afastou para atender, sussurrei rapidamente para Joaquim, que podava suas roseiras. Preciso conversar em particular. É urgente. Finja convidar-me para um chá. O velho militar compreendeu imediatamente a gravidade na minha voz. No dia seguinte, ele apareceu no solar com um buquê de flores e seu melhor sorriso. Dona Eulália, trouxe algumas rosas para alegrar sua casa e vim convidá-la para um chá em minha residência amanhã. Seria uma honra recebê-la e tenho certeza que lhe fará bem sair um pouco. Paulo inicialmente protestou. Disse que era perigoso, que eu ainda não estava adaptada para visitas sociais. Mas insisti, usando o tom frágil e ligeiramente irritadiço que havia aperfeiçoado para essas ocasiões. Por favor, filho. Estou cansada de ficar presa entre estas paredes. Joaquim é nosso vizinho há tanto tempo. O que pode acontecer em um simples chá? Relutante, Paulo cedeu, provavelmente temendo chamar atenção caso me mantivesse isolada demais. No dia seguinte, atravessei o jardim apoiada em seu braço, caminhando com a incerteza calculada de quem não enxerga o caminho. Joaquim nos recebeu na porta, todo sorrisos e gentilezas. Ficarei bem, filho. Vá resolver seus compromissos e volte em 2 horas para me buscar. Dispensei Paulo com um beijo na bochecha. Joaquim cuidará bem de mim. Assim que a porta se fechou e ouvimos o carro de Paulo se afastar, deixei cair a máscara de fragilidade. Endireitei os ombros e olhei diretamente nos olhos de Joaquim, que deu um passo para trás surpreso. Você pode ver? Perguntou ele confuso. Parcialmente. E preciso de sua ajuda para impedir que meu filho destrua tudo o que construí na vida. Respondi, sentando-me à mesa da cozinha onde o chá esperava. Tenho pouco tempo para explicar tudo. Nas 2 horas seguintes, contei a Joaquim toda a verdade. O ataque, o ácido, minha visão parcial, as dívidas de Paulo, seus planos para se apropriar do meu patrimônio, a falsificação de documentos, tudo. O velho militar ouviu em silêncio, seu rosto endurecendo a cada nova revelação. Isso é tentativa de homicídio, seguida de estelionato e falsificação, disse ele finalmente, com a precisão de alguém que conhece bem as leis. Seu filho deveria estar na cadeia. E vai estar, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na minha voz. Mas precisamos fazer isso do jeito certo. Paulo tem amigos perigosos, pessoas do cassino que também se beneficiariam do meu dinheiro. Precisamos de provas concretas e um plano infalível. Joaquim coçou o queixo pensativo. Tenho um amigo na polícia, o sargento Cavalcante. Homem íntegro, de confiança. E meu sobrinho trabalha com sistemas de segurança. Câmeras escondidas. Concluí, entendendo imediatamente. Precisamos registrar tudo. As confissões, as ameaças, as falsificações. Exatamente. E também precisamos proteger seus bens imediatamente. Conheço uma excelente advogada especializada em direito familiar, Clarice Bueno. Ela pode orientar sobre como blindar seu patrimônio legalmente. Quando Paulo retornou para me buscar, Joaquim e eu estávamos tomando chá e conversando sobre jardinagem, como 2 velhos amigos inofensivos. Ele notou algo diferente no meu semblante. Um leve sorriso.
Talvez uma centelha de esperança que não consegui disfarçar completamente. Parece que o chá lhe fez bem, mãe, comentou ele, observando-me com suspeita. Oh, sim, Joaquim tem um dom para preparar chás. Este tinha lavanda e melissa. Acalmou meus nervos, respondi, voltando a interpretar meu papel de idosa cega e vulnerável. Nos dias que se seguiram, coloquei em prática o plano elaborado com Joaquim. Uma visita ao Instituto de Reabilitação Visual serviu de fachada para um encontro com a advogada Clarice Bueno. Enquanto Paulo esperava na recepção, acreditando que eu estava em terapia ocupacional, discuti os detalhes legais da situação. A senhora tem 2 opções, explicou Clarice após ouvir meu relato. Pode denunciar seu filho imediatamente à polícia, com as provas que já possui das falsificações. Ou podemos preparar uma armadilha mais elaborada, que não deixe margem para dúvidas ou escapatórias legais. Optei pela segunda alternativa, não por sentimentalismo maternal. Esse sentimento havia sido corroído pelo ácido tanto quanto minha visão, mas porque queria que Paulo enfrentasse as consequências completas de seus atos. Não apenas a tentativa de me cegar, mas toda a teia de mentiras, roubos e manipulações que havia tecido ao longo dos anos. Com a orientação de Clarice, criei uma fundação beneficente para vítimas de violência doméstica e transferi quase todo o meu patrimônio para esta entidade. A confeitaria, o dinheiro do banco, quase tudo. Deixei apenas o solar dos ipês e o sítio Recanto das Araras em meu nome. Iscas para o plano final. O sobrinho de Joaquim instalou câmeras microscópicas por toda a casa, escondidas em molduras de quadros, abajures, até mesmo dentro do relógio de parede que havia pertencido ao meu avô. Cada canto do solar dos ipês tornou-se um olho vigilante, registrando cada movimento, cada palavra. A parte mais difícil foi continuar vivendo sob o mesmo teto que Paulo, sabendo o que ele havia feito, o que ainda planejava fazer. Cada refeição compartilhada, cada boa noite trocado, cada vez que ele tocava meu braço para me guiar pelo corredor, era um exercício de autocontrole. Mas eu persisti, alimentando sua confiança, deixando-o acreditar que estava completamente em seu poder. Em paralelo, o sargento Cavalcante conduzia uma investigação discreta sobre as atividades de Paulo. O cassino clandestino Ouro Negro tinha conexões com lavagem de dinheiro e outras operações ilegais. Os homens com quem meu filho se associara não eram apenas agressivos cobradores de dívidas, eram criminosos organizados, procurados pela polícia. 2 meses após o ataque, as câmeras capturaram Paulo ao telefone, discutindo abertamente seus planos. Sim, ela vai assinar a transferência do sítio na semana que vem. A velha está completamente na minha mão agora, cega como um morcego e confiando em mim para tudo. Mal sabe ela que estou planejando uma viagem permanente para ela depois que conseguir o último terreno. As palavras dele gelaram meu sangue, mas também me deram a certeza final de que estava fazendo a coisa certa. Paulo não planejava apenas roubar meu patrimônio, planejava meu assassinato. Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto com olhos que supostamente não podiam ver nada, senti uma estranha calma me envolver. O medo havia desaparecido, substituído por uma determinação fria e metódica. Sim, aquele homem era biologicamente meu filho, mas há muito tempo havia deixado de ser a pessoa que eu criei. Agora era apenas um criminoso que precisava ser detido antes que fizesse mais vítimas. A armadilha estava pronta. As provas estavam sendo coletadas diariamente. Os agentes legais estavam posicionados. Faltava apenas o golpe final, o momento em que Paulo perceberia que sua vítima indefesa havia se tornado seu algoz. E este momento aconteceria no lugar perfeito, o isolado sítio Recanto das Araras, longe de olhos curiosos e perto o suficiente da delegacia para uma intervenção rápida quando necessário. Os dias se arrastavam no solar dos ipês, enquanto eu aperfeiçoava minha interpretação. Aprendi a enganar até mesmo os profissionais de saúde que me visitavam regularmente. A fisioterapeuta Renata sempre se impressionava com minha intuição espacial excepcional para uma pessoa recém-cega. Mal sabia ela que, quando virava as costas,
eu observava seus movimentos com o canto do olho. Viver na penumbra parcial tornou-se minha nova normalidade. Nas primeiras semanas, sofri com dores de cabeça intensas por forçar constantemente minha visão periférica limitada. Meus olhos ardiam ao final do dia, não mais pelo ácido, mas pelo esforço constante de enxergar sem parecer que estava enxergando. Desenvolvi técnicas próprias. Inclinava levemente a cabeça quando precisava ver algo importante. Fingia esbarrar acidentalmente em objetos que na verdade havia notado. Mantinha o olhar sempre ligeiramente desviado da pessoa com quem conversava. Certa manhã, Paulo entrou no meu quarto segurando um buquê de lírios, minhas flores favoritas. Notei que estavam murchos, provavelmente comprados com desconto de alguma floricultura. Trouxe flores para alegrar seu dia, mãe, anunciou ele em voz alta e clara, como se volume pudesse compensar minha suposta cegueira. Que gentileza, filho, respondi, estendendo as mãos no ar, fingindo procurar o buquê. Que flores são? Lírios. Seus favoritos, respondeu ele, orgulhoso de lembrar este detalhe. Levei as flores ao nariz, inalando profundamente. Maravilhoso. Pelo menos ainda posso sentir seu perfume. Vi pela minha visão periférica quando seu rosto se contraiu em um sorriso satisfeito. O pequeno gesto lhe dava a segurança de que sua farsa funcionava perfeitamente. Paulo nunca desconfiou que, enquanto ele tentava me manipular, eu estudava cada um de seus gestos, memorizava cada mentira, construía meu caso contra ele meticulosamente. Uma das partes mais desafiadoras da minha interpretação era o Instituto de Reabilitação Visual. 3 vezes por semana, Paulo me levava para sessões com especialistas que me ensinavam a viver como uma pessoa cega. Aprendi braille tocando pequenos pontos em relevo que formavam letras e palavras. Meus dedos deslizavam sobre as páginas enquanto meus olhos, protegidos por óculos escuros, captavam fragmentos das instruções escritas no quadro. Inês, minha instrutora de mobilidade, ensinou-me a usar a bengala branca. Arraste a ponta em um arco à sua frente. Assim detectará obstáculos antes de colidir com eles, explicava ela pacientemente. Pratiquei nos corredores do instituto, depois nas calçadas próximas, fingindo descobrir degraus e postes que já havia vislumbrado segundos antes. Durante essas sessões, Paulo geralmente esperava na recepção, entretido com seu celular. Numa dessas ocasiões, consegui um momento a sós com a doutora Mônica, a psicóloga do instituto. Preciso conversar em particular? Sussurrei quando Inês saiu para buscar um material. Não sou completamente cega. Meu filho acha que sim e preciso que continue pensando assim. A expressão da doutora Mônica oscilou entre confusão e alarme. Dona Eulália, isso é... Por favor, interrompi. Minha vida depende disto. Estou trabalhando com a polícia. Tudo que peço é discrição. Algo em meu tom ou na intensidade do meu olhar a convenceu. Depois de um longo silêncio, ela assentiu quase imperceptivelmente. Entendo. Continuarei tratando-a como uma paciente com perda total de visão. Seu apoio silencioso foi crucial. Nas semanas seguintes, ela modificou sutilmente minhas sessões, focando em técnicas que eu realmente precisava, como melhorar minha percepção espacial com visão periférica limitada, enquanto mantinha a fachada de reabilitação para cegueira total. Em casa, as câmeras escondidas capturavam um Paulo cada vez mais confiante em sua impunidade. Ele trazia amigos do cassino quando achava que eu estava dormindo. Riam alto na sala, discutiam abertamente planos para gastar a fortuna da velha cega, assim que conseguissem acesso a ela. Bebiam meus licores antigos, fumavam charutos na varanda, debochavam da minha condição. Ela nem percebe quando roubamos as garrafas caras da adega, gabava-se Paulo uma noite, servindo um uísque raro que meu marido guardava para ocasiões especiais. É como roubar doce de criança. As risadas grosseiras ecoavam pela casa centenária, infiltrando-se pelas paredes que testemunharam gerações da minha família, vivendo com dignidade. Cada palavra desdenhosa, cada plano mesquinho ficava registrado, alimentando o arquivo de provas que um dia seria usado contra eles. Durante o dia, Paulo mantinha sua fachada de filho dedicado. Lia jornais para mim,
sempre omitindo notícias sobre crimes financeiros ou investigações policiais. Descrevia o tempo lá fora, quase sempre errando, dizendo que estava nublado em dias de sol radiante. Preparava refeições simples, invariavelmente queimadas ou mal temperadas. "Como está a sopa, mãe?" perguntou certa vez, depois de servir algo que mais parecia água morna com legumes boiando. "Deliciosa, filho." Menti, engolindo com dificuldade. "Você está se tornando um bom cozinheiro." Pequenas mentiras como essa construíam a ilusão que ele precisava acreditar, que eu era uma idosa ingênua, facilmente manipulável, completamente dependente de seus cuidados. Cada elogio falso, cada agradecimento exagerado, era um tijolo na fortaleza da minha estratégia. As noites eram minhas aliadas mais preciosas. Quando Paulo finalmente adormecia, geralmente depois de várias doses de bebida, eu me levantava silenciosamente. Com passos calculados para não fazer o assoalho antigo ranger, percorria a casa coletando informações. Examinava sua correspondência, fotografava documentos comprometedores com uma pequena câmera fornecida pelo sargento Cavalcante. Verificava ligações em seu celular quando o deixava descuidadamente carregando na sala. Uma descoberta particularmente perturbadora ocorreu numa madrugada de chuva intensa. Trovões mascaravam qualquer ruído que eu pudesse fazer enquanto vasculhava seu quarto. Dentro de uma pasta escondida sob o colchão, encontrei um plano detalhado para me internar à força em um asilo de baixa qualidade na periferia da cidade. Havia até mesmo uma declaração médica falsificada atestando minha incapacidade mental para gerir meus próprios bens. Demência senil avançada agravada pelo trauma da perda de visão, dizia o documento, assinado por um médico que eu jamais havia consultado. A data planejada para minha internação estava marcada, dali a apenas 3 semanas. O papel tremia em minhas mãos enquanto eu absorvia a profundidade daquela traição. Não bastava ter tentado me cegar. Não bastava roubar meu patrimônio. Paulo planejava me enterrar viva naquele lugar, abandonada e sem direitos, até que a morte finalmente me encontrasse. Fotografei cada página do documento, recoloquei tudo exatamente como estava e voltei para meu quarto, o coração batendo tão forte que temia que pudesse ser ouvido pelos vizinhos. Aquela noite não dormi. Fiquei observando os padrões que a chuva desenhava na janela, sentindo algo cristalizar-se dentro de mim. Não era mais apenas sobre justiça ou recuperação do que era meu por direito. Era sobre sobrevivência. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Paulo notou meu semblante abatido. "Não dormiu bem, mãe? Está com olheiras profundas", comentou, mastigando uma torrada. "Tive pesadelos", respondi sinceramente. Sonhei que estava presa em algum lugar escuro, chamando por ajuda, mas ninguém vinha me salvar. Ele engoliu em seco, desviando o olhar que eu fingia não poder ver. "São só sonhos. Logo passam." "Espero que sim, filho. Espero que sim." Com a descoberta do plano de internação, o tempo tornou-se meu inimigo mais urgente. Precisava acelerar minha contraofensiva antes que Paulo colocasse seu plano em ação. Naquela mesma tarde, pedi que ele me levasse ao Banco Nacional para organizar alguns assuntos financeiros. "Não se preocupe, posso resolver isso para você." Ofereceu-se prontamente, alarmado com meu súbito interesse pelos meus próprios recursos. "Agradeço, mas preciso ir pessoalmente. Há questões que apenas eu posso autorizar, mesmo estando..." "Assim", insisti, indicando meus olhos cobertos pelos óculos escuros. Relutante, ele concordou. No banco, fui recebida por Augusto, gerente que cuidava das contas da minha família há décadas. Paulo permaneceu ao meu lado durante toda a reunião, observando atentamente cada movimento. Solicitei um extrato detalhado das movimentações recentes, e enquanto o gerente imprimia os documentos, acidentalmente derrubei minha bolsa. "Me ajude a recolher as coisas, filho", pedi. Quando ele se abaixou para apanhar os itens espalhados, rapidamente entreguei a Augusto um bilhete preparado anteriormente. "Estou sendo roubada por meu filho. Entre em contato com o sargento Cavalcante da Polícia Civil. Urgente." O gerente leu o bilhete com expressão impassível.
Assentiu discretamente e o guardou no bolso antes que Paulo pudesse notar. Quando saímos do banco, senti um peso enorme ser aliviado dos meus ombros. Agora havia mais um aliado no meu plano. Alguém que poderia bloquear transferências suspeitas e alertar autoridades se necessário. À medida que as semanas passavam, minha rede de proteção crescia silenciosamente. Joaquim, o sargento Cavalcante, a advogada Clarice, a doutora Mônica do Instituto e agora Augusto do banco. Pequenos exércitos invisíveis que Paulo jamais suspeitaria estarem unidos contra ele. O ponto de virada ocorreu quando consegui contato com Luciana, ex-esposa de Paulo. Através de uma elaborada rede de recados e intermediários, marcamos um encontro secreto durante uma de minhas sessões no Instituto. Luciana apareceu nervosa, olhando constantemente sobre o ombro como quem teme ser seguida. Ele também me agrediu, confessou ela, mostrando uma cicatriz no pulso. Começou com pequenas violências, depois escalou. Quando ameacei denunciá-lo, ele disse que ninguém acreditaria em mim, que tinha amigos poderosos. Acabei fugindo no meio da noite, deixando tudo para trás. Suas palavras confirmavam o padrão que eu começava a enxergar. Paulo não era apenas um jogador compulsivo ou um filho ingrato. Era um predador calculista que havia aperfeiçoado suas técnicas ao longo dos anos. Preciso do seu testemunho, disse a ela, segurando suas mãos trêmulas entre as minhas. Não apenas para mim, mas para todas as suas futuras vítimas. Após hesitar longamente, Luciana concordou. Tenho medo dele, dona Eulália. Tenho muito medo, mas estou cansada de viver assim. O medo pode nos paralisar ou nos fortalecer, respondi, pensando em minha própria jornada dos últimos meses. Escolhemos qual deles alimentar. Enquanto isso, meu corpo se adaptava à nova realidade. Meus outros sentidos aguçaram-se naturalmente, não porque estava cega, mas porque precisava prestar atenção a detalhes que antes ignorava. O som dos passos de Paulo pelo corredor, o aroma distinto de cada visitante que ele trazia, as leves alterações na temperatura que indicavam portas ou janelas abertas quando não deveriam estar. Aprendi a ver, através de outros meios. Quando Amanda, a enfermeira contratada para visitas semanais, checava meus sinais vitais, eu notava o perfume diferente, mais doce. Novo namorado? Perguntei certa vez, surpreendendo-a. Como a senhora sabe? Espantou-se ela. O perfume. Você sempre usava lavanda, agora está usando baunilha. É uma mudança significativa. Pequenas observações como essa construíam minha reputação de idosa perspicaz apesar da cegueira. As pessoas começaram a falar mais livremente perto de mim, acreditando que minha audição compensava a falta de visão. Poucos suspeitavam que eu observava suas expressões faciais, seus gestos nervosos, suas trocas de olhares quando achavam que eu não poderia perceber. Quando completei 5 meses vivendo como cega, já não era mais um esforço, era uma segunda pele. Movimentava-me pela casa com a bengala mesmo quando sozinha. Mantinha o olhar perdido durante conversas. Reagia com sobressalto a sons repentinos, como faria alguém que não pode antecipar visualmente sua origem. A atuação constante era exaustiva, mas necessária. Um único deslize poderia arruinar todo o plano. O tempo para agir aproximava-se rapidamente. As provas acumuladas eram substanciais. Gravações de Paulo confessando o ataque, documentos falsificados, testemunhos de cúmplices embriagados revelando detalhes do plano, o depoimento de Luciana sobre o padrão de violência. Faltava apenas o cenário ideal para o confronto final. Foi quando me lembrei do sítio Recanto das Araras. Isolado nos arredores de Petrópolis, o sítio tinha sido um refúgio da família por décadas. Paulo sempre o cobiçara, principalmente por seu valor imobiliário. A região estava se valorizando rapidamente com a expansão da cidade. Filho, comentei durante o jantar, mexendo o alimento no prato sem realmente comer. Tenho pensado no sítio. Ele interrompeu imediatamente sua refeição, subitamente interessado. O sítio? O que tem ele? Acho que deveria ficar com você. Que sentido faz uma velha cega manter uma propriedade que nem pode apreciar visualmente? Aquela vista do vale, o nascer do sol sobre as montanhas, são apenas lembranças agora.
Vi sua postura mudar completamente. Ombros erguidos, olhos brilhando com ganância mal disfarçada. Exatamente como um predador que avista uma presa fácil. Tem certeza, mãe? É uma decisão importante. Absoluta. Afirmei com convicção. Poderíamos ir lá este fim de semana para assinar a transferência. Convidarei Augusto do banco para levar os documentos necessários. Ótima ideia. Concordou prontamente, mal conseguindo conter o entusiasmo. Cuidarei de tudo. Será um fim de semana especial. Sim, respondi serenamente. Com certeza será inesquecível. Naquela noite, enquanto ouvia Paulo ao telefone compartilhando animadamente a novidade com seus comparsas, finalizei mentalmente os detalhes do meu plano. O sítio seria o palco perfeito para o desfecho desta trágica história familiar. Isolado o suficiente para Paulo se sentir confiante em mostrar sua verdadeira face, próximo o suficiente para que as autoridades chegassem rapidamente quando chamadas. Enquanto me preparava para dormir, passei os dedos suavemente sobre as cicatrizes ao redor dos meus olhos. Eram marcas permanentes da traição de Paulo, mas também símbolos da minha resiliência. O ácido que deveria ter me cegado acabou abrindo meus olhos para uma verdade que me recusei a ver durante anos. Na escuridão do meu quarto, permiti-me um pequeno sorriso. Em poucos dias, esta farsa chegaria ao fim. Paulo descobriria que sua vítima indefesa havia se transformado em sua juíza implacável. E eu, finalmente, poderia deixar cair a máscara de cegueira que havia me protegido e aprisionado por tanto tempo. O tabuleiro estava montado, as peças posicionadas. O movimento final seria no sítio Recanto das Araras, onde o filho que tentou cegar a mãe descobriria que, mesmo com visão limitada, eu enxergava muito mais do que ele jamais imaginara. Na véspera de nossa ida ao sítio Recanto das Araras, não consegui dormir. A adrenalina corria pelas minhas veias, mantendo-me alerta mesmo depois de meses de exaustão física e emocional. Sentei na poltrona junto à janela do meu quarto, observando as luzes de Petrópolis cintilarem na distância como estrelas terrenas. O relógio da cabeceira marcava 3h47 quando ouvi passos no corredor. Paulo checando se eu estava realmente dormindo antes de fazer mais uma de suas ligações secretas. Fiquei imóvel, respirando profundamente como quem está em sono pesado. A porta entreabriu-se silenciosamente. Uma fresta de luz do corredor invadindo o quarto. Após alguns segundos de observação, a porta fechou-se novamente. Aguardei 10 minutos antes de me levantar e seguir para o banheiro, onde havia escondido um telefone celular pré-pago entre as toalhas. Não podia arriscar usar o telefone da casa. Paulo certamente verificava as chamadas. Disquei o número do sargento Cavalcante, que atendeu no segundo toque apesar do horário. Está tudo pronto, sussurrei. Amanhã, às 14 horas no sítio. Estaremos posicionados, respondeu ele com a objetividade militar que tornava sua companhia tão reconfortante. A equipe chegará 1 hora antes para instalar o equipamento adicional. Lembre-se do combinado. Mantenha-o falando. Quanto mais ele confessar, mais sólido será o caso. Desliguei rapidamente, devolvi o telefone ao esconderijo e voltei para a cama. As próximas horas passaram num estado de semiconsciência, metade sonho, metade planejamento, repassando mentalmente cada detalhe da operação que colocaria fim ao pesadelo dos últimos meses. Quando o sol finalmente rompeu no horizonte, pintando meu quarto com tons de ouro e âmbar, levantei-me com uma energia que não sentia desde antes do ataque. Vesti-me cuidadosamente. Calças confortáveis, blusa de manga comprida para esconder o pequeno microfone que Joaquim me entregaria no caminho, e, obviamente, meus inseparáveis óculos escuros, a máscara final da minha interpretação. No café da manhã, Paulo mostrava-se incomumente solícito, servindo-me suco de laranja recém-espremido e pães que com certeza havia comprado na padaria, embora alegasse ter preparado ele mesmo. "Está animada para o passeio, mãe?" perguntou enquanto mastigava ruidosamente. "Confesso que estou ansiosa", respondi sinceramente, embora por razões que ele jamais imaginaria. Faz tanto tempo que não visito o sítio. Mesmo sem poder ver a paisagem, quero sentir o aroma do campo, ouvir os pássaros e assinar a transferência.
acrescentou ele, incapaz de esconder suas verdadeiras prioridades. Claro, também isso, concordei com um sorriso sereno. É o ciclo natural da vida, não é mesmo? Os filhos eventualmente herdam o que os pais construíram. Exatamente, ele sorriu, engolindo o anzol que eu lançara com tanta delicadeza. Você sempre foi uma mulher sábia. Por volta das 10 horas da manhã, iniciamos a viagem de carro até o sítio. Paulo colocou música clássica no rádio. Uma consideração incomum que só aumentou minha desconfiança. Durante o trajeto, entramos em uma área de sinal fraco de celular, exatamente como planejado. Paulo precisou parar em um posto de gasolina para reabastecer, momento que aproveitei para fazer contato visual discreto com Joaquim, que, coincidentemente, abastecia seu carro na bomba ao lado. "Dona Eulália!" exclamou ele com falsa surpresa. "Que bela coincidência encontrá-la aqui." Paulo ficou visivelmente incomodado com a presença do vizinho, mas manteve as aparências. "Estamos indo passar o dia no sítio da família", explicou com cordialidade forçada. "Que maravilha!" respondeu Joaquim, aproximando-se para me cumprimentar. Durante o breve abraço, senti seus dedos habilidosos deslizando o minúsculo microfone para dentro da manga da minha blusa. "Aproveitem o dia. O tempo está perfeito para um passeio no campo." Quando retomamos a viagem, Paulo resmungou algo sobre velhos intrometidos, ao que respondi com uma risada leve. "Joaquim sempre foi assim, curioso demais. Mas é um bom homem. Bom demais para o meu gosto", retrucou Paulo acelerando o carro. O restante do percurso transcorreu em relativo silêncio. À medida que nos aproximávamos do sítio, a estrada tornava-se mais sinuosa, serpenteando entre montanhas cobertas por Mata Atlântica. O asfalto deu lugar a uma estrada de terra bem conservada que conduzia direto aos portões da propriedade. O sítio Recanto das Araras havia sido comprado por meu pai nos anos 1950, quando a região ainda era predominantemente rural. 5 alqueires de terra fértil, com nascente própria, pomar de frutas nativas e uma casa de pedra construída por colonos italianos no início do século. Durante minha infância, passei todos os verões ali, explorando trilhas, nadando no riacho, observando as araras vermelhas que deram nome ao local. Depois, levei Paulo quando criança, esperando que ele desenvolvesse o mesmo amor pelo lugar. Aparentemente, a única coisa que ele aprendeu a valorizar foi o preço da propriedade. Quando o carro estacionou em frente à casa de pedra, senti uma pontada de nostalgia. Mesmo com minha visão periférica limitada, reconheci os contornos da varanda ampla, as trepadeiras floridas que abraçavam as colunas, o telhado de terracota que se destacava contra o verde da vegetação circundante. "Chegamos!" anunciou Paulo, desligando o motor. "Vou ajudá-la a descer." Interpretei meu papel com a precisão de uma atriz experiente, tateando o ar em busca da maçaneta, movendo-me com hesitação calculada, virando a cabeça como se tentasse captar sons para me orientar. "Como está tudo diferente quando não se pode ver", comentei enquanto ele guiava meu cotovelo pelo caminho de pedras. "Parece maior, mais misterioso." "Não se preocupe, estou aqui para guiá-la", respondeu ele com aquela falsa doçura que havia aperfeiçoado nos últimos meses. A casa estava exatamente como lembrava. Simples, acolhedora, com móveis rústicos e o aroma característico de madeira antiga e ervas secas. Paulo havia enviado alguém para limpar o local previamente, notei. As superfícies estavam livres de poeira. As janelas abertas permitiam a circulação do ar fresco da montanha. "Augusto ligou avisando que se atrasará um pouco", informou Paulo, consultando o relógio. "Parece que houve um problema com o cartório. Teremos que esperar." "Sem problemas", respondi calmamente. "Podemos aproveitar para tomar um chá na varanda. Sinto falta de sentar ali, ouvindo os pássaros." Ele pareceu levemente contrariado com o atraso, mas concordou. Enquanto preparava o chá na cozinha, aproveitei para verificar discretamente o microfone escondido na manga. Estava funcionando. Um pequeno LED verde piscava regularmente, indicando que a transmissão estava ativa. Em algum lugar nos arredores do sítio, o sargento Cavalcante e sua equipe estavam ouvindo e gravando tudo. Acomodamo-nos na varanda, cada um com sua xícara de chá.
A brisa suave trazia o aroma de jasmim selvagem e o canto distante das araras que ainda habitavam a região. Por um momento fugaz, permiti-me relaxar genuinamente, absorvendo a paz do lugar que tanto amava. Este sítio valorizou muito nos últimos anos, comentou Paulo, quebrando o encanto do momento. Um empreendedor de São Paulo ofereceu uma fortuna por ele mês passado. É mesmo? Perguntei fingindo surpresa. Não sabia que estava à venda. Paulo engasgou-se com o chá. Não, não está. Foi apenas uma consulta informal. O sujeito viu a propriedade e se interessou. Entendo, murmurei, dando-lhe corda para se enforcar. E quanto ele ofereceu? A ganância falou mais alto que a cautela. Paulo mencionou uma soma exorbitante, explicando animadamente os planos do tal empreendedor para transformar o sítio em um condomínio de luxo. Enquanto falava, seu tom mudava gradualmente, a máscara de filho dedicado escorregando para revelar o homem de negócios calculista. Claro que eu disse que a propriedade não estava à venda, acrescentou apressadamente ao perceber meu silêncio prolongado. Afinal, é um patrimônio de família, que em breve será seu, completei docemente. E então você poderá decidir seu destino. Ele não respondeu imediatamente, tomando mais um gole de chá para disfarçar o embaraço. Decidi avançar um pouco mais. Paulo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, mãe, respondeu ele subitamente alerta. Você se arrepende? A xícara tremeu levemente em sua mão. Me arrependo? Do que exatamente? Inclinei a cabeça como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. De como sua vida se desenvolveu. Você tinha tanto potencial quando criança. Poderia ter sido médico, engenheiro, qualquer coisa. No entanto, deixei a frase incompleta, flutuando no ar entre nós como uma acusação silenciosa. O rosto dele endureceu, as feições harmoniosas distorcendo-se em algo feio, amargo. No entanto, acabei como o filho fracassado que depende da fortuna da mãe? Completou ele, a voz carregada de ressentimento. É isso que está pensando, não é? Mantive a expressão neutra, imperturbável atrás dos óculos escuros. Apenas me pergunto onde errei na sua criação. Foi como acender um fósforo próximo à pólvora. Paulo explodiu em uma torrente de acusações e justificativas, liberando anos de amargura reprimida. Falou da pressão que sentiu por ser filho único, das comparações constantes com meu falecido marido, da sensação de nunca ser bom o suficiente. O discurso oscilava entre autocomiseração e fúria mal contida. Você sempre foi durona demais, exigente demais, vociferou ele, caminhando nervosamente pela varanda. A grande Eulália Pimentel, a confeiteira de sucesso, a mulher admirável que superou todas as adversidades. Como competir com isso? Mantive-me silenciosa, deixando que ele esvaziasse toda a raiva acumulada. Cada palavra era gravada pelo microfone escondido. Cada confissão aproximava-o um pouco mais da justiça que eu tanto aguardava. E agora? Continuou ele, a voz mais controlada, mas ainda tremendo de emoção. Quando finalmente tenho a chance de dar a volta por cima, de resolver meus problemas financeiros, você ainda consegue me fazer sentir culpado. Culpado pelo quê, exatamente? Perguntei suavemente, empurrando-o para o abismo da confissão. Ele parou de caminhar, encarando-me com intensidade. Por um momento, temi ter ido longe demais, ter despertado sua desconfiança. Mas então, num gesto de descaso supremo, ele respondeu: por querer o que é meu por direito, por ter tomado medidas extremas para garantir minha herança. Medidas extremas como jogar ácido nos olhos de sua própria mãe? Perguntei, mantendo o tom conversacional, como se discutíssemos o cardápio do jantar. O silêncio que seguiu foi denso, palpável. Podia ouvir a respiração acelerada de Paulo, o canto distante de um sabiá, o bater do meu próprio coração. Você não entenderia, disse ele finalmente, a voz reduzida a um sussurro rouco. Estava desesperado. As dívidas, as ameaças. Você não tem ideia do que aqueles homens são capazes. Então admite? Pressionei suavemente. Admite que deliberadamente jogou ácido em minha face, tentou me cegar para poder roubar minha fortuna? O som de pneus na estrada de terra interrompeu nossa conversa.
Paulo aproximou-se rapidamente da balaustrada, observando o veículo que se aproximava. É Augusto, anunciou, voltando-se para mim com expressão recomposta. Vamos deixar essa conversa para depois, sim? Agora temos negócios a tratar. Assenti silenciosamente, sentindo uma mistura de frustração e esperança. Eu estava tão perto de obter a confissão completa, gravada e irrefutável. Por outro lado, a chegada de Augusto marcava o início da fase final do plano. Porém, quando o carro estacionou, não foi apenas Augusto quem desceu. Para aparente choque de Paulo, o gerente do banco estava acompanhado por Clarice Bueno, a advogada, e por um homem que Paulo não reconheceu imediatamente, o sargento Cavalcante em trajes civis. "O que significa isso?" perguntou Paulo, a voz elevando-se uma oitava. "Quem são essas pessoas?" "Apoio legal", respondeu Augusto tranquilamente, subindo os degraus da varanda. "Uma transferência de propriedade deste valor requer certas formalidades." Paulo lançou-me um olhar desconfiado, mas mantive minha expressão placidamente vaga, a máscara da cegueira ainda firmemente no lugar. Enquanto o grupo se acomodava na sala ampla da casa, senti a tensão aumentar exponencialmente. Paulo movimentava-se como um animal encurralado, oferecendo bebidas que ninguém aceitou, fazendo comentários sobre o clima que ninguém respondia. Augusto abriu sua pasta de couro, retirando uma pilha de documentos. "Antes de prosseguirmos com a transferência do sítio, precisamos discutir algumas irregularidades identificadas nas contas da dona Eulália." O rosto de Paulo empalideceu visivelmente. "Irregularidades? Que tipo de irregularidades?" "Transferências não autorizadas, assinaturas potencialmente falsificadas, tentativas de alteração em registros de propriedade", enumerou Augusto metodicamente. "A lista é bastante extensa." Paulo engoliu em seco, alternando olhares entre os presentes. "Deve haver algum engano. Minha mãe autorizou todas as transações recentes." "É mesmo?" interveio Clarice, ajustando seus óculos de armação vermelha. "Incluindo a tentativa de venda do solar dos IPs para a incorporadora Nexus sem o conhecimento dela?" A esta altura, Paulo estava visivelmente suando, apesar do clima ameno da montanha. Seus olhos saltavam de uma pessoa para outra, procurando uma saída que não existia. "E o mais grave?" continuou o sargento Cavalcante, abandonando finalmente seu disfarce. "São as evidências relacionadas ao ataque com substância corrosiva sofrido por Dona Eulália há aproximadamente 6 meses. "Ataque?" gaguejou Paulo, recuando um passo. "Foi um acidente. Ela mesma disse isso à polícia." Era o momento que eu havia aguardado por tanto tempo. Com um movimento deliberadamente lento, retirei os óculos escuros que haviam se tornado parte da minha identidade. Fixei meu olhar diretamente nos olhos de meu filho. Não mais desviado, não mais vago, mas direto e penetrante. "Não, Paulo. Não foi um acidente." A compreensão atingiu-o como um raio. Cambaleou para trás, derrubando uma mesinha de canto. Você pode ver?" "Parcialmente", respondi, levantando-me com a dignidade que havia cultivado ao longo de décadas de trabalho árduo e superação. O ácido não me cegou completamente, apenas danificou minha visão periférica. Algo que você teria descoberto se tivesse se preocupado realmente com minha recuperação, em vez de planejar como se apropriar dos meus bens. O rosto de Paulo transformou-se numa máscara de fúria e pânico. "Você me enganou. Todo este tempo, foi tudo uma armadilha." "Não, filho. A armadilha foi construída por você mesmo. Tijolo por tijolo, mentira por mentira. Eu apenas iluminei o caminho para que todos pudessem ver." E o sargento Cavalcante aproximou-se, sacando discretamente as algemas do bolso interno do paletó. "Paulo Henrique Pimentel, você está detido por tentativa de homicídio, fraude, falsificação de documentos e diversos outros crimes financeiros. Tem o direito de permanecer em silêncio." Enquanto o sargento recitava os direitos legais, Paulo parecia ter entrado em choque. Seus olhos, tão parecidos com os meus, estavam arregalados em descrença absoluta. Por um instante fugaz, vislumbrei o menino que ele havia sido. Assustado, vulnerável. Mas a imagem dissolveu-se rapidamente, substituída pela dura realidade do homem que se tornara.
Você vai se arrepender disso, sibilou ele, enquanto as algemas se fechavam em seus pulsos. Sou seu único filho. Sim, respondi com voz firme, embora meu coração estivesse se partindo mais uma vez. E essa é a maior tragédia de todas. Enquanto o sargento conduzia Paulo para fora, Clarice aproximou-se e colocou a mão em meu ombro. Acabou, Dona Eulália. A senhora foi incrivelmente corajosa. Mas eu sabia que não havia acabado. Não completamente. A justiça seria feita sim, mas as cicatrizes, tanto as visíveis quanto as invisíveis, permaneceriam para sempre. O vínculo sagrado entre mãe e filho havia sido irreparavelmente rompido, deixando um vazio que nenhuma vingança, por mais justa que fosse, poderia preencher. Naquele momento, parada na varanda do sítio Recanto das Araras, observando o veículo policial afastar-se pela estrada de terra, compreendi uma verdade fundamental. Às vezes, a vitória mais dolorosa é aquela contra alguém que amamos. E a visão mais difícil é enxergar a verdade sobre nossos próprios filhos. Passei a noite no sítio Recanto das Araras após a prisão de Paulo. Precisava daquelas horas de solidão para processar tudo o que havia acontecido. O sargento Cavalcante ofereceu-se para deixar um policial de guarda, mas recusei. Ali, entre as paredes de pedra que testemunharam tantos momentos felizes da minha vida, sentia-me paradoxalmente segura, apesar do turbilhão emocional. A madrugada chegou silenciosa, pontuada apenas pelo pio ocasional de uma coruja e o sussurro das folhas ao vento. Sentei-me na velha cadeira de balanço da varanda, envolta num chale de lã, observando as estrelas que pareciam infinitas naquele céu de montanha. Sem a poluição luminosa da cidade, a Via Láctea desenhava-se em todo o seu esplendor, lembrando-me de minha insignificância diante do universo. Era um pensamento estranhamente reconfortante. No dia seguinte, acordei com o canto dos pássaros. Por um instante fugaz, entre o sonho e a vigília, esqueci-me de tudo. O ataque, a farsa da cegueira, a traição, a prisão. Era apenas uma manhã comum no sítio da família. Então, a realidade voltou com força total, trazendo consigo o peso das decisões que havia tomado e suas irreversíveis consequências. Após um café simples, Joaquim apareceu para me buscar, conforme combinado. Seu rosto enrugado mostrava a preocupação que tentava disfarçar com sorrisos forçados. Como passou a noite, Dona Eulália? Em paz, surpreendentemente. Respondi com sinceridade. Não esperava, mas dormi como não dormia há meses. No caminho de volta para Petrópolis, recebemos uma ligação do sargento Cavalcante. Paulo havia passado a noite na delegacia e seria transferido para o presídio estadual naquela tarde. As provas eram esmagadoras. Além da minha testemunha ocular, havia as gravações feitas pelas câmeras escondidas no solar dos IPs, os documentos falsificados, os depoimentos dos empregados do Cassino Ouro Negro e de Luciana. Ele pediu para vê-la, informou o sargento com voz neutra, deixando a decisão inteiramente em minhas mãos. Aquele pedido me pegou despreparada. Por 6 meses, ensaiei mentalmente o confronto final, a revelação dramática da minha farsa, a satisfação de ver Paulo encarando as consequências de seus atos. Mas agora que tudo havia acontecido, sentia-me estranhamente vazia. O que mais haveria para dizer? Irei, decidi após alguns momentos de reflexão. Não por ele, mas por mim. A Delegacia Central de Petrópolis ficava num prédio histórico restaurado no centro da cidade. Apesar da fachada imponente, o interior era funcional e desprovido de charme. Paredes de um bege institucional, piso de granito gasto pelo tempo, luzes fluorescentes que emprestavam uma qualidade irreal a tudo e todos. O sargento Cavalcante recebeu-me pessoalmente na entrada, conduzindo-me através de corredores labirínticos até uma sala de interrogatório adaptada para visitas. 4 paredes nuas, uma mesa de metal parafusada ao chão, 2 cadeiras desconfortáveis. Nenhuma janela, apenas um espelho que eu sabia ser falso. Vidro unidirecional para observação. Ele estará algemado durante todo o tempo, garantiu-me o sargento. E teremos 2 policiais do lado de fora. Qualquer problema, basta levantar a mão.
Agradeci com um aceno de cabeça e sentei-me para esperar. Minutos depois, a porta abriu-se novamente. Paulo entrou, escoltado por 2 policiais corpulentos. As algemas em seus pulsos tilintavam a cada movimento, criando uma trilha sonora melancólica para nosso último encontro. A transformação era chocante. Em apenas um dia, parecia ter envelhecido uma década. O cabelo desgrenhado, a barba por fazer, olheiras profundas marcando olhos vermelhos e febris. O homem elegante e manipulador havia sido substituído por esta figura abatida em uniforme laranja desbotado. Os policiais posicionaram-no na cadeira oposta à minha e retiraram-se discretamente, permanecendo logo atrás da porta. Por longos momentos, ficamos em silêncio, apenas nos observando. Tudo o que planejava dizer evaporou da minha mente. Não achei que você viria, disse ele finalmente, a voz rouca e baixa. Nem eu, confessei. Outro silêncio, mais pesado que o anterior. Por que fez isso, Paulo? Perguntei finalmente. A pergunta que me atormentava desde o ataque. Não só o ácido, mas tudo. As mentiras, as manipulações, os roubos. Você tinha tudo. Educação, oportunidades, meu apoio incondicional. Ele desviou o olhar, fixando-se num ponto invisível na parede atrás de mim. Comecei devendo pequenas quantias no ouro negro, disse após uma pausa. Pensei que poderia recuperar tudo numa jogada de sorte. Mas cada perda me levava a apostar mais, a dever mais. Quando percebi, estava afundado até o pescoço. Isso explica as dívidas, não o ataque. Insisti. Por que tentar me cegar? Por que não simplesmente pedir ajuda? Um sorriso amargo contorceu seus lábios. Pedir ajuda? Para a grande Eulália Pimentel? A mulher que nunca precisou de ninguém? Que construiu um império com as próprias mãos? Você jamais entenderia o fracasso, mãe. Jamais entenderia a humilhação de ter que implorar. Suas palavras me atingiram como um tapa. Era assim que ele me via? Uma figura inalcançável? Incapaz de compreender fraquezas humanas? Então preferiu me atacar a admitir que precisava de ajuda. Constatei, mantendo a voz controlada apesar da tempestade de emoções. Não foi planejado, admitiu ele, olhando finalmente nos meus olhos. Aquele dia na cozinha, quando você falou sobre tratamento para vício, algo estourou dentro de mim. Era como se tudo que sempre odiei em você, sua força, sua autossuficiência, seu julgamento silencioso, tivesse se materializado naquelas palavras bem intencionadas. Respirei fundo, tentando absorver a monstruosa distorção de sua perspectiva. Como 2 pessoas podiam viver tantos anos sob o mesmo teto e desenvolver visões tão radicalmente diferentes da realidade. E depois do ataque? Perguntei. Quando me viu sofrendo, quando os médicos disseram que eu perderia a visão permanentemente, não sentiu nada? Nenhum remorso? Paulo baixou o olhar para as mãos algemadas, estudando-as como se pertencessem a outra pessoa. Senti pânico a princípio, confessou em voz baixa. Depois, racionalização. Já estava feito, não havia volta. Então pensei, pelo menos agora posso resolver meus problemas. Uma coisa levou à outra. Os documentos falsificados, as transferências não autorizadas, os planos para interná-la naquele asilo. Cada palavra era como uma adaga enterrando-se mais fundo. Não pelo conteúdo em si. Eu já conhecia a extensão de seus crimes, mas pela frieza com que os relatava. Como se falasse de estratégias de um jogo de tabuleiro, não de planos para destruir a própria mãe. Por que pediu para me ver? Questionei finalmente, cansada daquela conversa circular que não levava a lugar algum. Paulo endireitou-se na cadeira, uma sombra do antigo charme surgindo brevemente em seu rosto. Tenho uma proposta. Os advogados dizem que estou enfrentando de 15 a 20 anos de prisão, considerando todos os crimes. Mas se você retirasse a acusação principal, tentativa de homicídio, e testemunhasse que foi realmente um acidente, não consegui conter uma risada incrédula. Ainda tentando manipular a situação, mesmo agora, algemado e preso, ainda acha que pode me enganar? Não é manipulação, protestou ele, inclinando-se para frente com urgência. É apenas realismo. Que bem fará você me ver apodrecer numa penitenciária pelos próximos 20 anos? Sou seu único filho, seu único parente vivo.
Quando sair, já estarei velho demais para recomeçar. E você... Ele hesitou. Você pode não estar mais aqui. A insinuação da minha mortalidade não me abalou. Aos 73 anos, eu encarava a finitude da vida com a serenidade de quem viveu plenamente. O que me chocava era a audácia dele em tentar usar laços familiares como moeda de troca, depois de tudo que fizera. Paulo, disse lentamente, certificando-me que cada palavra fosse claramente compreendida. Você jogou ácido no meu rosto enquanto eu preparava um bolo para você. Depois, planejou meticulosamente como se apropriar de tudo que construí em vida. Você teria me jogado num asilo de 5ª categoria para morrer sozinha enquanto gastava meu dinheiro pagando dívidas de jogo. E agora tem a ousadia de apelar para sentimentalismos familiares? Ele recuou como se tivesse sido esbofeteado. É sua palavra final? Não há espaço para perdão? Levantei-me lentamente, ajustando o xale sobre os ombros. Perdão é uma jornada pessoal, filho. Talvez um dia eu consiga perdoá-lo, pelo meu próprio bem-estar espiritual. Mas isso não significa isentá-lo das consequências de suas ações. Virei-me para sair, mas sua voz me deteve uma última vez. O que acontecerá com o solar dos ipês? Com a confeitaria? Mesmo agora, seus pensamentos voltavam para bens materiais. Quase senti pena. A confeitaria foi transferida para Madalena, que sempre foi mais filha para mim que você jamais foi. Respondi sem me virar. Quanto ao solar, será transformado num centro de apoio para idosos vítimas de violência familiar. Clarice já está cuidando da papelada. Saí sem olhar para trás, sem esperar resposta. Enquanto caminhava pelos corredores da delegacia, sentia um peso sendo gradualmente removido dos meus ombros. Era o peso não apenas dos últimos 6 meses de fingimento, mas de décadas tentando ignorar sinais do caráter falho que Paulo sempre demonstrou. Na saída, Madalena esperava no carro. Uma amizade de 50 anos tinha suas vantagens. Ela não precisou perguntar como foi o encontro. Apenas dirigiu em silêncio até a confeitaria Doce Memória, que permanecera fechada durante minha recuperação. O sino da porta tilintou alegremente quando entramos, despertando memórias de tempos mais simples. O aroma de baunilha e canela parecia impregnado nas próprias paredes. Percorri com os dedos o balcão de mármore, onde, por décadas, servi bolos e tortas para gerações de famílias petropolitanas. Tem certeza sobre a transferência? Perguntou Madalena, observando-me com preocupação. Este lugar foi sua vida. Foi meu passado. Corrigi gentilmente. Agora, preciso construir um futuro diferente. E não consigo imaginar mãos melhores para continuar este legado. Madalena abraçou-me emocionada, prometendo manter o espírito do lugar exatamente como sempre foi. Conversamos por horas, relembrando histórias antigas, rindo de memórias compartilhadas, chorando ocasionalmente pela tragédia recente que havia transformado nossas vidas. Nos meses seguintes, a justiça seguiu seu curso. Paulo foi julgado e condenado a 17 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado, além de diversos crimes financeiros. O julgamento foi amplamente noticiado. Filho tenta cegar mãe para roubar herança. Era um título sensacionalista difícil de resistir para a imprensa local. Recusei todos os pedidos de entrevista, preferindo processar minha dor em privacidade. Com a ajuda de Joaquim, mudei-me para uma casa menor nos arredores de Petrópolis. Não por necessidade financeira, mas por desejo de recomeço. O solar dos ipês carregava memórias demais, tanto boas quanto terríveis. A transformação do solar em centro de apoio avançou rapidamente sob a supervisão eficiente de Clarice. Centro Eulália Pimentel para a Proteção do Idoso foi inaugurado exatamente 1 ano após o ataque. No discurso de abertura, compartilhei publicamente minha história pela primeira vez, esperando que pudesse inspirar outras vítimas a buscar ajuda antes que fosse tarde demais. Muitos perguntam como não percebi os sinais, disse para a plateia atenta naquele dia. A verdade é que os vi, mas escolhi ignorá-los. O amor maternal às vezes nos cega mais eficientemente que qualquer ácido. Mas agora enxergo com clareza, mesmo com minha visão permanentemente comprometida. As cicatrizes físicas do ataque continuavam evidentes. A pele ao redor dos olhos marcada permanentemente.
a visão periférica irrecuperavelmente danificada. Mas foram as cicatrizes emocionais que demoraram mais tempo para cicatrizar. A terapia com doutora Mônica tornou-se parte fundamental da minha rotina, ajudando-me a navegar pelo complexo labirinto de emoções que acompanha a traição familiar. É normal sentir culpa, assegurou-me ela numa sessão particularmente difícil. Muitas mães em sua situação questionam onde erraram na criação. Dei tudo a Paulo: amor, educação, oportunidades. Onde falhei? Alguns vasos rachados não podem ser consertados. Não importa quanto amor você derrame neles, respondeu ela sabiamente. Algumas pessoas fazem escolhas que não refletem sua criação, mas sim falhas internas que nenhum amor materno poderia corrigir. Gradualmente, aprendi a aceitar essa verdade libertadora. A culpa começou a dissipar-se, substituída por uma determinação renovada de usar minha experiência para ajudar outros. No centro, conheci dezenas de idosos com histórias semelhantes à minha, explorados, manipulados ou abusados por familiares que deveriam protegê-los. Compartilhar experiências criou um vínculo especial entre nós, uma irmandade fundada na dor, mas fortalecida pela sobrevivência. Uma das histórias mais impactantes foi a de Sebastiana, uma senhora de 82 anos cujo neto havia drenado suas economias de vida, deixando-a praticamente na miséria. Ao contrário de mim, Sebastiana não tinha recursos para lutar juridicamente. O centro providenciou assistência legal gratuita, recuperando parte de seus bens e garantindo que o neto enfrentasse consequências criminais. A senhora me devolveu a dignidade, disse-me Sebastiana um dia, segurando minhas mãos entre as suas, marcadas pelo tempo e trabalho. Achei que morreria de vergonha e desespero, mas agora sei que não estou sozinha. Momentos como esse confirmavam que minha decisão de transformar tragédia pessoal em propósito social havia sido acertada. O centro expandiu rapidamente, oferecendo não apenas abrigo temporário, mas também assistência jurídica, apoio psicológico e reintegração comunitária para idosos em situação de vulnerabilidade. Ironicamente, a falsa cegueira que interpretei por meses ensinou-me a verdadeiramente enxergar além das aparências, além das máscaras sociais, além das mentiras que contamos a nós mesmos sobre aqueles que amamos. A visão mais valiosa não é a dos olhos, mas a da alma que reconhece a verdade, por mais dolorosa que seja. Paulo escreveu-me algumas cartas da prisão durante o primeiro ano, tentativas desajeitadas de justificação, depois pedidos de perdão que soavam ensaiados, finalmente solicitações de dinheiro para pequenas necessidades. Respondi as primeiras com brevidade educada. As últimas, simplesmente arquivei sem resposta. Visitei-o apenas uma vez mais, no segundo Natal, após sua prisão. Não por obrigação, mas para oficialmente encerrar aquele capítulo da minha vida. Encontrei-o mais magro, mais velho, com os primeiros fios grisalhos aparecendo prematuramente. Conversamos sobre trivialidades por 20 minutos constrangedores. Antes de partir, entreguei-lhe um pequeno embrulho. "O que é isso?" perguntou desconfiado. "A receita do bolo de milho que eu estava preparando naquele dia." Respondi simplesmente. Achei que deveria tê-la. Era meu modo de dizer adeus ao filho que conheci, ao filho que imaginei ter, ao filho que poderia ter sido. Saí da penitenciária naquele dia sentindo-me estranhamente leve, como se finalmente tivesse colocado uma pedra sobre um túmulo há muito aberto. A vida continuou seu fluxo impermanente. A visão nos olhos prejudicados jamais retornou completamente, mas aprendi a viver com as limitações. Na verdade, descobri que enxergava melhor agora do que quando tinha visão perfeita. Enxergava o valor da amizade verdadeira, a importância da comunidade, a força que existe no ato de transformar dor em propósito. Aos 75 anos, escrevi minhas memórias, não para publicação, mas como registro pessoal de uma vida que, apesar das tragédias, foi rica em significado. Na última página, anotei a lição mais valiosa que aprendi nessa jornada. Por vezes, precisamos ser parcialmente cegos para finalmente enxergar a verdade. Hoje, sentada na varanda do Centro Eulália Pimentel para a Proteção do Idoso,
Observo o pôr do sol tingir o céu de Petrópolis com tons alaranjados e violetas. As araras que deram nome ao antigo sítio da família ocasionalmente sobrevoam os jardins, como se viessem verificar se estou bem. A vida desenha círculos curiosos, não é mesmo? O ácido que deveria ter me cegado acabou abrindo meus olhos para verdades que me recusei a enxergar durante décadas. Minha história não é apenas sobre traição e vingança. É sobre renascimento, sobre como, aos 73 anos, quando muitos acreditam que a vida está terminando, a minha ganhou um propósito renovado. O ataque de Paulo foi o fim de uma existência e o início de outra, mais consciente, mais autêntica, mais significativa. Durante aqueles 6 meses, fingindo cegueira total, desenvolvi uma percepção aguçada que nenhuma visão perfeita poderia proporcionar. Aprendi a ouvir as mentiras escondidas em vozes amáveis, a sentir intenções verdadeiras por trás de gestos ensaiados, a distinguir entre máscaras sociais e rostos autênticos. Paradoxalmente, na escuridão encontrei clareza. A confeitaria agora prospera nas mãos habilidosas de Madalena. O aroma dos meus bolos e tortas continua preenchendo aquele espaço, trazendo conforto e doçura para novas gerações de petropolitanos. Algumas receitas permanecem exatamente como as criei décadas atrás. Outras foram gentilmente modificadas, adaptadas aos gostos contemporâneos. Assim deve ser. A vida é feita de permanência e mudança, tradição e inovação. O solar dos ipês, outrora palco de minha humilhação e sofrimento, transformou-se num santuário para aqueles que viveram experiências semelhantes. Nas mesmas paredes que testemunharam a crueldade de Paulo, agora ecoam risadas de idosos redescobrindo a alegria de viver sem medo, sem manipulação, sem abuso. Cada quarto que antes guardava segredos amargos agora abriga histórias de recuperação e esperança. Quanto a Paulo, raramente penso nele hoje em dia. As notícias ocasionais que recebo da penitenciária sugerem que encontrou algum tipo de redenção através da arte. Aparentemente, descobriu um talento para a escultura durante as aulas de reabilitação. Talvez, no isolamento forçado da prisão, tenha finalmente encontrado o autoconhecimento que a liberdade e o privilégio nunca lhe proporcionaram. Espero sinceramente que sim. Não por ele, mas por mim. O perdão, como aprendi dolorosamente, beneficia mais quem perdoa do que quem é perdoado. As cicatrizes físicas do ataque permanecem, claro. Nunca recuperei completamente a visão periférica, e a pele ao redor dos meus olhos mantém marcas que nenhuma cirurgia plástica poderia eliminar inteiramente. Mas carrego estas imperfeições com orgulho, como condecorações de uma batalha que poderia ter me destruído, mas acabou me fortalecendo além do imaginável. Minha vingança contra Paulo não foi motivada por ódio ou sede de retribuição. Foi um ato de justiça, não apenas para mim, mas para todas as potenciais vítimas futuras de sua crueldade calculista. E foi, acima de tudo, um ato de amor próprio. Amor pela mulher que trabalhei arduamente para me tornar. A mulher que merecia mais do que morrer sozinha num asilo de 5ª categoria, enquanto seu filho desperdiçava décadas de trabalho honesto. Se você está passando por uma situação semelhante, manipulação, abuso, traição por parte de alguém que deveria amá-lo incondicionalmente, quero que saiba que não está sozinho. A vergonha que sentimos como vítimas é frequentemente nossa prisão mais eficaz. Quebrá-la requer coragem, sim, mas também apoio. Busque ajuda como eu eventualmente fiz. Confie em seu instinto quando algo parecer errado, mesmo que venha de alguém próximo, especialmente se vier de alguém próximo. E lembre-se, não existe idade para recomeçar. Aos 73 anos, com visão comprometida e coração partido, encontrei força para reinventar minha existência. Transformei tragédia pessoal em propósito social. Convertei dor individual em cura coletiva. Se pude fazer isso, você também pode, independentemente das circunstâncias que enfrenta. Agora, antes de encerrar meu relato, quero pedir algo importante. Se minha história tocou seu coração, se trouxe alguma reflexão ou inspiração para sua vida, por favor, não deixe esse sentimento desvanecer-se. Transforme-o em ação. Inscreva-se no canal Vovó Lembrou
para conhecer outras histórias de superação como a minha. Histórias reais que precisam ser contadas, ouvidas, compartilhadas. Deixe seu like neste vídeo. Parece um gesto simples, mas significa muito para nós. Cada curtida amplia nosso alcance, permitindo que essas narrativas cheguem a mais pessoas que talvez estejam enfrentando situações similares, sentindo-se sozinhas em sua dor, acreditando que não existe saída. Mais importante ainda, comente abaixo. Conte-nos o que sentiu ao ouvir minha história. O que faria em meu lugar? Como lidaria com tamanha traição? Seus comentários criam uma comunidade de apoio, um espaço seguro onde podemos discutir abertamente temas que a sociedade frequentemente prefere ignorar. E acredite, leio cada comentário pessoalmente. Suas palavras importam, suas opiniões têm valor, sua voz merece ser ouvida. Se puder, ajude-nos também no Valeu Demais, nossa plataforma de doação. Produzir conteúdo diário de qualidade envolve custos significativos: equipamentos, pesquisa, edição, deslocamento para entrevistas. Cada contribuição, por menor que seja, nos permite continuar trazendo histórias autênticas e impactantes como esta diariamente. Seu apoio financeiro não é apenas uma transação, é um investimento em visibilidade para questões sociais urgentes, um voto de confiança no trabalho que desenvolvemos com tanto carinho e dedicação. Visitem também nossos outros vídeos. Cada história no canal Vovó Lembrou é única, com lições próprias e perspectivas valiosas. Algumas vão partir seu coração, outras vão restaurar sua fé na humanidade. Todas, sem exceção, vão fazê-lo pensar e talvez encontrar-se refletido em alguma delas, descobrindo que suas experiências, por mais singulares que pareçam, são compartilhadas por outros. Finalizo agradecendo sua atenção e companhia nesta jornada dolorosa, mas necessária, que compartilhei hoje. Saiba que cada minuto dedicado a ouvir minha história é valorizado profundamente. Como digo sempre aos residentes do centro, o passado nos molda, mas não nos define. Nossas cicatrizes são mapas, não grilhões. Com 77 anos agora, olho para trás sem arrependimentos. O ácido nos meus olhos poderia ter sido o fim da minha história, mas escolhi transformá-lo no início de um novo capítulo, mais significativo, mais autêntico e infinitamente mais luminoso que todos os anteriores. Essa é a verdadeira vingança contra aqueles que tentam nos diminuir, florescer apesar deles, por causa deles, além deles. Até o próximo vídeo, aqui no canal Vovó Lembrou. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar seu like e comentário. Seu apoio no Valeu Demais significa mais histórias como esta chegando até você diariamente. Juntos, criamos não apenas conteúdo, mas uma comunidade onde histórias difíceis podem ser contadas sem julgamento e ouvidas com compaixão. Este é o verdadeiro poder da narrativa. Conectar experiências humanas através do tempo e espaço, lembrando-nos que, em nossas vulnerabilidades mais profundas e triunfos mais significativos, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Obrigada por fazer parte desta jornada comigo.